Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luciano Vieira. E eu sou o Eduardo Guimarães. E aqui é o Gabriel. Bom, hoje a gente não tem a presença do Ivan, mas a gente tem a presença do Gabriel, nosso convidado de hoje. Um jovem amante a videogames retrô. 3 anos e com uma vasta experiência em retrogame. Pois é, meus amigos. O tempo vai passando e as coisas vão se tornando, né, retrô. E o PlayStation 2 é retrô? Não é? Ou será que é? Já, cara, sim, já. 2000, né? 2000. Já se tornou vintage, Mas, por exemplo, atualmente tem umas discussões para dizer que o PlayStation 2 ainda pertence à nossa era, por exemplo. A gente sabe, leva como um retro game talvez, mas que talvez ainda seja atual, né? Porque ainda criam jogos pra ele, ainda que modificados, né? Ué, ainda cria um jogo pra Atari. Tem um produtor brasileiro que cria cartucho pra Atari. Mas, por exemplo, tudo bem, mas o PlayStation 2, a mídia talvez que tenha mais facilidade, né, pra poder propagar. E também, eu acho que pelo o que ele é muito mais próximo das gerações atuais, gente. O CD, né? A mídia ótica. Isso, e também mais uma questão, né? Mas porte aí seria considerado como lançamento de jogos ou porte não conta? Porque aí entra também outra questão, né? Com quantas gerações deixa o videogame retrô? Pois é. É porque o pessoal considera muito retrogame como ou a época da TV de tubo ou a época de até 16 bits, que ainda era gráfico pixelado, né? A partir do gráfico já 3D poligonal, o pessoal já tem pessoal que já desconsidera. Eu tenho uma outra pergunta também. Quando que a gente vai considerar, por exemplo, algumas variações de videogame como retro videogame? A gente teve isso, né, no passado, né, com alguns videogames, né, e, por exemplo, PC Engine, né, o Mega Drive, que tiveram o Mega Drive CD, o 64, que teve 64 lá com... Enfim, entre outros. Mas hoje em dia a gente tem... Hoje em dia a gente tem variações, por exemplo, de videogames como o Xbox. Não que eles não ofereçam, eles oferecem... Os mais novos oferecem mais qualidade. Mas, por exemplo, pra mim, praticamente a mesma coisa, assim. Muda, obviamente, em qualidade... talvez gráfica, mas pra mim é quase que o mesmo videogame ali, não mudou muito a essência dele, né? É curioso, porque, né, essa questão do retro game, né? Game Boy Advance é considerado como um retro, né? E é anos de 2005, ou seja, e tem gráficos, né, em alguns jogos de 3D, sua vasta biblioteca é jogos pixelado, né? E bastante porte de outros videogames que, no caso, podem não ser considerados até retro games, ou sim, considerados. Por exemplo, tem porte de outros videogames, né? Que eram qualidade mais alta, né? Ele chegou a um ponto que ele ainda tinha esses jogos, né? Então, entra nisso, né? Porque até onde vai, né? O que torna um videogame retrô, né? Tempo de lançamento, gerações aplicado ou gráfico. Mas assim, isso daí não importa de uma certa forma, né? O importante é que realmente há uma comunidade que cada vez cresce, né? Com esse amor, né? Jogos antigos e até pessoas novas como o Gabriel que descobre, né? E a cada dia mais vem tendo esse amor, né? Esses jogos do passado, né? Esses jogos que hoje em dia são os pilares, né? De grandes franquias, teve suas origens, né? Nos 8, 16 bits. Sabe o que é interessante, né? Eu não tinha esse... Pô, eu hoje quero ter, mas assim, claro, eu não tenho a condição, mas eu queria muito ter os videogames que eu tive no passado, né? Mas antes disso, um pouco antes disso, eu achava até... Mas quando tu começa a rejogar os videogames, né? Que você tinha no passado, assim, quando você toca nele, tipo, vê e que ele ainda existe, né? E você pode ver da forma como foi, porque a gente sabe que emulador, ainda que possa ser um pensamento que, tipo assim, o emulador foi uma porta de entrada pra mim, pra muitos videogames que a gente tem hoje em dia. Mas a gente sabe que ele não tem a mesma característica a mesma essência, né, que o videogame. E assim, é muito legal quando a gente começa a ter essa paixão de novo, né? Essa nostalgia, né? Pelos jogos, pelos videogames antigos e querer ter de novo eles presentes na nossa vida, né? O emulador, cara, ele serve sim para você conhecer a biblioteca, né? Jogar e tal. Isso é muito bom, né? É assim, você poder jogar jogos da época que você não tinha acesso, né, ao videogames e até mesmo computadores, né? MSX, né? Era, praticamente impossível de você ter um jogo do MSX e Metal Gear veio de lá, né? E olha, assim, a trajetória que chegou, né? A saga do Solid Snake. É verdade. E você vê que, por conta disso, né, se popularizou bastante esses consoles de retroemulação
situação, até porque para você conseguir manter uma plataforma dessa antiga, além de ser caro, né, é difícil de você achar algum console mais antigo em boas condições, e quando você acha em boas condições, que o pessoal faz o recap lá, troca os capacitores, mantém tudo bonitinho, às vezes até com a caixa original, acaba sendo extremamente caro, né? Principalmente alguns jogos, que tem pessoal que mete a mão nos preços. Por exemplo, um dia desses aí naquela feira lá na Praça 15, tinha um rapaz vendendo lá um Atari que ele meio que deu uma reformada nele por R$1.000. Quem é que vai comprar um Atari por R$1.000 só pra poder lembrar dos velhos tempos? Assim, é um cenário também que entra pessoas que querem tirar vantagem, né? Porque é muito bom, sim, você realmente ter um console antigo, né? Que fez parte, né, da história. Faz parte da história. Mas querer vender por um valor desse, cara... Assim, óbvio que cada um vai dar o valor que você quer, né? Mas não vou dizer que... Mas justifica, né, um valor desse, que você também tem que ir atrás dos jogos, e já se torna também aquela famosa garimpada, que a garimpada você tem que ir em lojas, em feira de rolo, que se encontra muito, né? E eu vejo isso que, além de ser um estilo de vida, né, é um hobby, né, você ir na feira e fazer essas garimpadas, né? E eu sei que você gosta, Gabriel, mas o que te levou a frequentar essas feiras? Eu comecei a frequentar essas feiras, eu tinha por volta dos 16 anos ali, eu fazia um curso de game design lá no centro da cidade. E nessa época eu já gostava desses jogos antigos. Eu tenho um amigo até hoje que eu tenho contato com ele da época do ensino fundamental, que a gente já gostava, a gente assistia muito os canais que na época faziam muito sucesso, que era Colônia Contra-Ataca, Só Pra Fita já fazia sucesso. Era tipo um nicho que tinha ali de alguns youtubers que fazia muito sucesso, né? O TR Show, tinha alguns canais assim que só tratavam de retro games. E aí eu descobri que tinha aquela feira lá, Feira do Rolo lá na Praça 15, que tinha essas vendas de antiguidades quanto também de eletrônicos e consoles antigos. E aí, desde os 16 anos que eu vou lá, pelo menos uma vez no mês eu vou lá naquela feira caçar alguma coisa interessante. E eu já achei muita coisa boa lá. Já gastei muito dinheiro à toa, mas o tanto que eu consegui por pouco, pelo preço baixo, né? Coisas que se fosse comprar, digamos assim, por vendedor que sabe o que tá vendendo, ou que tem certeza que o aparelho tá funcionando, teria pago muito mais. Então, por exemplo, eu comprei um PS1 lá, funcionando perfeito, paguei R$50. E tem muita gente aí, principalmente aqui no Brasil, né? Não sei o que acontece, mas esse mercado de usados aqui no Brasil, principalmente de videogames antigos, o pessoal mete a mão como se fosse super raro, entendeu? E você vai lá fora em outros países lá que também foi muito comum a venda de muitos desses consoles, e aí você acha a preço de lixo, entendeu? Aí vem o cara falando que Super Mario World é raro, vou botar aí R$500 no cartucho, PS1 é raro, pô, vendeu pra caramba, não faz sentido ser raro, não faz sentido esse preço. Então meio que o pessoal apela pra nostalgia mesmo, pro sentimentalismo que a gente tem, né? E acaba metendo a mão, né? Eu acho que pelo cenário, né, tá em alta, assim, é um cenário que cada vez cresce, né? Então fica mais fácil às vezes de pessoas quererem se aproveitar. Obviamente, né, que tem grupos de redes sociais, né, marketplace, que você consegue achar produtos específicos, né, até mesmo com valor adequado. Mas também tem pessoas que podem vender consoles com preço alto por também não conhecer, né, realmente o valor dele no mercado, né? Porque eu tava até olhando no grupo de WhatsApp de consoles portáteis e vi jogos do Nintendo DS R$300, R$600, cara. Justifica, né? Sendo que hoje em dia você consegue, até mesmo na época, você consegue rodar os jogos pelo R4, né? Então fica aqui, né? Caraca, o jogo por R$400 mais caro do que o próprio console, né? E tem pessoas que sim, que vai comprar, né? E eu também já achei ofertas, assim, jogos na caixa com encarte, preço, assim, irresistível. E você tem que, né, entrar em contato com o vendedor, confiar na palavra dele, ele também confiar na tua palavra que tu vai fazer, né, o pagamento, e tu faz o Pix, né, faz posta, você espera o produto chegar, e quando você abre, e saber que realmente você não ganhou um miojo, né, e sim o jogo, né? Porque o pessoal gosta muito de botar o preço emocional no produto, né? Não dá realmente o preço que o negócio vale. É sempre aquele preço emocional. Eu carrego isso aqui desde quando eu era pequeno, então eu vou colocar um preço super alto que, nossa, esteve sempre comigo. Não é muito bem assim que as coisas funcionam. E é bem interessante pegar esse gancho de que as coisas, os valores, né? A primeira vez que eu fui nessa feira, né? Eu vi o Atari e eu achei que por o Atari ser muito mais antigo, né? Ele seria muito mais caro. O Atari é muito mais barato do que muitos outros que a gente tem hoje, né? Acho que talvez até pela geração, né?
das pessoas que jogam esses videogames. Não que o Atari não seja uma geração querida, talvez, mas a gente tenha, na atualidade, né, mais pessoas que viveram a época do PlayStation 2, PlayStation 1, né, do Super Nintendo, e aí eu acho que a lei da oferta e demanda, né, que acaba fazendo com que também seja caro, além dessa questão que o Gabriel também tá falando aí, né, existe um preço aí pelo sentimental, né. Ou também se o jogo tiver na caixa, né? Caixa, encarte aí. A conservação. Justamente por ser um artigo antigo, né? Quanto mais antigo, a gente sabe que é cada vez mais difícil de você manter a qualidade do material. Principalmente desses materiais de plástico, de papel, papelão, que como eram feitos os jogos, né? Era tudo papel. É difícil você manter o negócio sem a traça já ter comido tudo, né? Aí você, no caso, já tem que ter aquele senso de preservação, né? E saber que futuramente você possa querer até mesmo vender, né? Agora, uma coisa também retro game, né, é o cartucho repro, né, que são cartuchos Aqueles reprogramáveis? Reprogramada. Isso é algo muito interessante, porque eu via muito vendendo, né, tipo assim, cartucho de jogo tal, repro. Aí uma vez eu, curioso, né, entrei em contato com o vendedor, eu falei, meu amigo, me tira uma dúvida, o que é cartucho, o que seria repro? O cara falou, não, o repro aqui, a placa, né, a PCB é PCB original e tal, que eles tiram a ROM, né, e substitui a ROM por uma ROM do jogo específico, né, eu falei, pô, que legal. Então, aí que tá, né, o cartucho repro, ele nem é pirata e nem é original, né, uma coisa É verdade. Porque ele não é original, mas também não é pirata, né. Porque usou as peças originais, né? Eu não sei se é isso que você tá falando, mas, por exemplo, vocês sabem que a Nintendo fazia, né, não no Brasil, obviamente, mas lá fora, acho que foi no Japão, em que eles tinham cartuchos em que você poderia comprar, eles tinham espaços vagos para você colocar os jogos que você queria, então eles eram reprogramáveis. Por exemplo, você poderia ir numa loja e você levava esse cartucho e aí você queria o Super Mario hoje, e aí você poderia e outros, por exemplo. Então você poderia colocar ali o Super Mario e outros jogos, ou só o Super Mario. Ele era como se fosse um cartucho que desse a possibilidade de colocar outros jogos ou retirar eles. Então, mas esse cartucho aí, ele tava mais pro EZ Flash do que repro, porque mas esse cartucho aí eu sei qual é. É um serviço que a Nintendo oferecia. E já os jogos repro, uma pessoa aleatória pega um jogo de menor valor, muito barato, que não fez sucesso, ele tira a ROM, pega o chipzinho, saca e coloca um chip, né, uma ROMzinha gravada com o jogo gravado, faz as soldagens, tudo lá bonitinho e tal, aí faz a label e vende. O valor dos jogos repro, ele não é tão caro, é um valor acessível, não é tão barato, é assim, preço justo, se você quer ter um cartucho de boa qualidade, sabe? Então, como também tem mercado para reimpressão da label, da caixa. E, assim, a pergunta pra vocês, né? Atualmente, muitas pessoas estão tendo contato até com jogos antigos, né? Com videogames antigos, por meio dos portáteis novos, que agora é uma sensação, né? A gente agora tem aí vendendo vários tipos diferentes de portáteis na AliExpress, na Shopee, e a gente pode encontrar aí até alguns muito bem feitos, com marcas que dão uma boa qualidade, assim como também os bem fraco. O que vocês acham disso atualmente? Inclusive, a gente tem até a Tectoy aí entrando, que é muito, muito interessante ver uma empresa brasileira, né, entrando nesse ramo com um videogame que, pra mim, pareceu, assim, ele pareceu ser bom, apesar de eu acredito que ele vai rodar muita coisa capado, mas pareceu ser bom. O que vocês acham disso? Acho a ideia muito interessante, né, partindo do princípio, né, desses consoles, né, portáteis chineses, né, com Linux. Cara, a ideia é muito boa, porque você acha inúmeras marcas, né, modelos, qualidade. Aí você vai pegar, depende do quanto você quer gastar, né, de quanto você quer investir. Você pode pegar um aparelho, sei lá, por 100 reais, 120, e obviamente que a construção, né, e o software vai ser aquilo, né, você não vai querer poder, né, no caso, exigir muito, até mesmo a relação do suporte se tu precisar baixar novamente a firma e tal, e tu vai encontrar também preços, né, custo-benefício justo, né, inúmeras aí ROMs, firmware, né, custom ROM no mercado, e assim, cara, vai ser aquilo, né, quanto você também tá disposto a querer pagar, né, tá sendo o
queridinho de todo mundo é o R35, né? R36S. É isso, R36S. Isso. Você pode até falar melhor, né, Gabriel? Que você é dono de um, né? Pois é, olha, foi realmente uma das melhores compras que eu fiz em questão de emulação, porque eu tinha comprado antes o V90, que era como se fosse aquele Game Boy. Até esqueci o nome desse ano, vai saber me lembrar? Game Boy Que SP. teve o SP, exatamente. Só que o problema é que você joga algum jogo de Super Nintendo, por exemplo, que usava aquele chip especial, né? Pra rodar alguns jogos, por exemplo, o Donkey Kong, que precisava de um chip especial. Tinha o Star Fox também. Esses jogos, assim, um pouco mais pesados, já ficava mais difícil. Aí eu meio que aposentei ele. E aí, realmente achei esse R36S, que seria uma opção aos Ambernicks da vida, que são bem mais caro e que não deixa tanto a desejar se for comparado. Pelo menos na questão da emulação eu consigo jogar tudo que tem de Super Nintendo, tudo que tem de PlayStation 1. Até dá pra arriscar em algumas coisas de Dreamcast, 64 dá pra rodar também e realmente é muito legal. E assim, só pegando um pouco assim o gancho, em sortudo, por não conhecer a marca, eu peguei um tal de X6, meu Deus. Pior coisa que existe. Mantenha-se longe, pelo amor de Deus, cara. Assim, a construção é duvidosa, o software é duvidoso. Cara, eu não sei se o meu veio bichado, mas sei que o meu não salva, né? Eu tava testando um jogo, eu salvei, resetei, liguei, cadê o save do jogo? Então, nesse caso, provavelmente pode ser um problema do cartão de memória, né? Porque esses consoles chineses aí, geralmente ele veio com os cartões de péssima qualidade, só para poder ligar o console, né? Então, a primeira coisa que eu fiz quando chegou o R36S foi além de mudar o sistema também, porque uma coisa bem interessante é que existe uma comunidade que faz sistemas para esses consoles, né? Foi também mudar o cartão, botar um Kingston, botar um de melhor qualidade para poder não ficar dando esses problemas, que realmente é bem frequente. Eu preferi manter ele longe de mim, né, esse X6, cara. Eu falei, cara, vou guardar aqui porque eu sei que vai me servir para alguma coisa, cara, mas não dá não, cara. Tanto que a viagem que fizemos, cara, eu já tava com ele, eu falei, não, ele não tá habilitado a viajar comigo, cara. Não vale a pena. Não vale, cara. Mesmo tendo, né, os direcionais, assim, os analógicos, R2, L2, mas era estranho, cara, você clicava nele, era um clique alto, sabe? Tipo assim, a pegada dele era meio estranha, né? Mas depois, passando dessa viagem, eu adquiri, né, um Ambernick RG35XX, que muito bom, cara. O tamanho dele, a pegada, achei muito legal. E o formato dele, né, que é aquele formato clássico que lembra muito o Game Boy Color, né? Como eu sou muito fã de portáteis, aí depois disso eu peguei o RG35XX-H, que já vem o pizinho, né, que já tem Wi-Fi e tal. Também é uma boa pegada, cara. Esse 35XX-H, ele realmente é bem interessante, né? Ele já vem com tudo que precisa. E você vê como é que é diferente a construção desse Ambernick. Por mais que ele seja mais caro, você vê que realmente vale a pena. Ele tem a construção muito boa. Eu tenho uma dúvida, porque assim, eu achei muito legal a proposta no início, sabe? Ainda acho ela muito maneira. Eu não tenho tanto interesse em comprar esses videogames, já tive mais, eu não tenho mais. Mas até mesmo porque, por exemplo, hoje em dia a gente emula a maior parte dos emuladores, né? Tudo no celular, por exemplo, no computador. E, por exemplo, no celular, a gente já tem essa facilidade de emular alguns videogames em específico, né? Os mais antigos, por exemplo, já é muito mais fácil de emular. Há uma diferença, vocês perceberam que há uma diferença entre ter... Eu sei que tem também a experiência, né, de ter um videogamezinho ali na mão, ali, né, é diferente do seu celular, óbvio, né, tem muita característica diferente, mas vocês perceberam de diferente em relação ao console, esse retro console, para, por exemplo, emular no celular, né, imaginando que a gente possa ter um controle ligado no celular, tá, porque eu sei que é muito diferente a gente ficar naquele touch da tela. Então, a diferença que eu achei, óbvio, o emular no telefone tem sim seus méritos, mas se você for para analisar, para você ter uma experiência completa, aquilo que você falou, né? Você vai ter que colocar um controle aí, que não vai ser problema, já que você também teve que comprar um portátil. Mas aí entra aquele lance das notificações, né? De você estar jogando e você lembrar que você tem que responder alguém. Aí você lembra que você estava assistindo um vídeo, aí você muda de vídeo,
muda de música, então você não fica completamente imerso, né, no jogo, você não se dedica só a ficar jogando, você tá jogando, mas é como se você estivesse jogando mais preocupado com outras coisas. E quando eu só jogo no portátil, o telefone fica em cima da mesa, fica carregando, e eu tô lá, jogando, sabe? Eu posso passar meia hora jogando, 40 minutos, exclusivo, eu e o Tati, sabe? Então, assim, é uma ligação muito legal, gostosa, né? De você estar naquele momento se desligando um pouco do telefone. A experiência que eu tive, é essa. Para pensar também, acho que deve ter o fato também de que o celular ele tá ali tendo vários processamentos de outras coisas, né? E para alguns videogames, né? Que ele vai estar emulando, eu acho que ele acaba tendo uma queda ali de desempenho, né? Então, mas aí o que acontece? Uma coisa é balanceada em outra, né? Porque esses consoles chineses, se você for pegar o hardware, acaba sendo mais inferior do que um smartphone, né? Mais que seja mais básico hoje em dia. Mas aí, por exemplo, ele está sendo voltado literalmente para o jogo e para o sistema de jogo, né? Não é uma coisa que volta para outras situações que a gente tem no celular, por exemplo. Por mais que um telefone hoje em dia, sei lá, vai ter 6 GB de RAM, obviamente, né? Que vai estar, os 6 GB vai estar completamente dividido para os processos internos e tal. Nenhuma parte também pro emulador. E se o emulador não tiver sido bem construído, né? Bem desenvolvido, obviamente que pode ter, sei lá, 10 GB de RAM e um processador totalmente voltado para ele. Se não for bem desenvolvido, então o desempenho não vai ser tão bom assim. Mas a questão é muito mais o contato que você só tem com o console. Você se dedica só a jogar ele. Então não há tanta distração, né? Você não divide, né? Eu diria que é bem mais imersivo você ter realmente um aparelho focado naquela coisa do que você ficar com um aparelho dividindo ele para todos os usos. Por exemplo, é muito mais interessante você fazer uma fotografia com uma máquina, realmente uma máquina digital, você fazer algum trabalho de PowerPoint, alguma coisa num computador que foi feito para trabalhar, entendeu? Eu acho que você ter um equipamento específico para cada coisa parece que contribui para a experiência de estar fazendo aquilo, entendeu? Então, quando você tem um videogame, quando você quer jogar um jogo, você quer jogar no videogame. Da mesma forma, você pega aí, por exemplo, o Nintendo DS. O Nintendo DS, ele tem o esquema dele de 2 telas que você pode jogar em qualquer celular, em computador, não vai substituir a experiência. O Nintendo Wii também, que você tem o emote, você não tem como você simular aquilo em qualquer outra coisa, entendeu? A experiência de jogar aquilo num equipamento feito para aquilo, dá uma sensação diferente. Eu poderia muito bem pegar um controle, colocar no celular e rodar tudo, mas parece que não é tão divertido quanto realmente ter um aparelho focado naquilo, sabe? E é legal você também ter realmente um aparelho para cada coisa, para não misturar tudo, sabe? Que aí você pega o celular, já tem rede social, já tem e-mail, já tem tanta coisa, aí você vai, enfia mais coisa, ocupa mais armazenamento e fica um negócio muito bagunçado. Mesma coisa que se aplica com o Kindle, né? O Kindle é um dispositivo só para você ler livro. Muitas pessoas vão falar, mas eu posso ler isso no telefone? Sim, você pode. Eu posso ler no tablet? Sim, você pode. Mas a questão do Kindle é justamente essa, né? Que ele só pode te proporcionar a leitura. Mas que ele tem Wi-Fi para fazer sincronização da sua biblioteca, mas ele só te propõe isso, ó. Eu só vou te entregar a leitura. Então você vai ficar focado na leitura, você não vai ter nenhuma distração, lembrei, deixa eu atualizar aqui tal coisa, né? É isso, né? É a distração, né? E como você falou, né? Tem um aparelho específico que se propõe para fazer aquilo, óbvio que o desempenho é bem diferente do que você realmente iria usar tudo um smartphone para, sei lá, emular, ler livro, usar como computador, né? Sem falar que o sistema não foi desenvolvido propriamente para isso, né? Por mais que tenha essas adaptações, né, e os adaptadores, você vê que o aplicativo não foi desenvolvido, né, para telas maiores, para usar como se fosse um desktop, né? Mas a emulação é muito importante porque ela mantém vivo, né, a biblioteca. E isso também entra um pouco da parte sobre a pirataria, né, para você poder, boa parte de jogos antigos que você não teve acesso, você recorre à internet, né? Com certeza, principalmente jogos antigos, né, porque a maioria das empresas que pega lá a Nintendo, por exemplo, ela não mantém a memória daqueles jogos antigos. Tem muita coisa que se fosse deixar na mão das empresas já teria se extinguido há muito tempo. Mas por causa da comunidade de fãs que preserva esse material, a gente consegue ter acesso, qualquer um consegue ter acesso. E, por exemplo, tem muita coisa que foi lançado, por exemplo, para mídia digital, que se perdeu, não tem como você mais baixar e tal, não tem como fazer nada.
Só que tem gente que guardou, digamos, o backup, né, do arquivo do jogo lá e ainda consegue manter aquele jogo. É uma parte da história que você consegue manter. Né? É triste em saber, né, que a biblioteca do Zibo tá perdida, né? É verdade. Porque, por mais que... A gente tá nem falando do sucesso, né? Se fez sucesso ou não o Zibo. Não que seja relevante. Mas Zibo, como ele foi lançado 100% digital, né? Sendo pioneiro, viu aí, ó. Tectoy sendo pioneira. 100% digital. E a única forma de você poderia ter os jogos é baixando, né? O videogame foi formatado, você é dono do console, então não tem mais acesso aos jogos. Aí entra a parte do que, né? Do dump, né? Do backup de memória. Faço um backup do meu jogo, empresto pro Gabriel o backup do jogo. Seria pirataria? Acho que não, porque é a mesma coisa que você tá emprestando um jogo qualquer, apesar de que o que seria se a pessoa ir fazer isso em massa, talvez em massa... Aí ele vai e empresta, aí ele vai e empresta pro amigo dele, que na verdade ele vai emprestar, né? Vai copiar, né? Aí é uma outra questão, né? Entendeu? Aí é uma outra questão, né? Porque você copiou e Passei pra você. Ele. Não, você copiou inicialmente pra você. Copiei e emprestei pra ele uma cópia, né? Você copiou pra você inicialmente, mas aí você pegou essa cópia e emprestou pra ele. Aí ele dessa cópia, ele fez outra cópia. Né? Mas vou falar, eu acho que os emuladores, eles são literalmente a porta de entrada pra muitas pessoas que não têm capacidade de comprar até mesmo um portátil, às vezes jogando de casa mesmo, que hoje em dia a gente já tem até em navegador, a gente nem precisa de se baixar um emulador direto, a gente pode ir lá e ir no site e ele vai já emular um jogo pra gente, né? E assim, os emuladores acabam trazendo mais facilidade, né, e inclusão pra quem talvez não possa ter um videogame tão caro quanto o Switch, por exemplo, quanto um Xbox. Apesar de que o Xbox e o PlayStation 4 hoje em dia, a gente, tirando os exclusivos, né, a gente já encontra jogos pra eles no computador. Mas mesmo assim, muitas vezes a gente não tem tanta facilidade, né? Mas, por exemplo, o Switch, né, que é um videogame de uma marca que até traz, tipo assim, uma linha de videogames próprio direcionado para diversão e que tem uma... Como que eu posso dizer aqui? É um videogame literalmente feito para família e é um videogame bem diversificado, sabe? Com a sua própria sua própria originalidade, de certa forma, né? E acho que com isso traz esse sentimento até... por exemplo, até num futuro, que a gente tava falando, que eu perguntei, acho que até retórico nesse momento, talvez entre um PlayStation, um Xbox One, um PlayStation 5 e um Switch, talvez o Switch vai ser um videogame retrô mais lembrado no futuro, por conta da originalidade que ele tem, né? Diferente do PlayStation 5 e do Xbox One. Mas eu acho que hoje em dia o emulador ele tem muito essa propriedade de a gente poder jogar coisas que nem sempre podem ser jogadas fisicamente, né? Não é viver aquela emoção de antes ou tentar reviver, né? Porque para muitas pessoas da geração mais nova não vão viver como a gente viveu, mas vão sentir que uma forma ali nova de jogar videogame. Que a Tectoy, né, fez o anúncio, né, do Zinix, né? Também teve outra empresa que fez o anúncio, né, também, acho que é da Gamescare, né, que anunciou aquele Neptune, né? É verdade. Que vai reviver o Master. Eu não tive uma infância com a Sega. Mas você, Gabriel, que teve uma infância com a Sega, tu acha que ainda há mercado para esse console novo retrô, esse Neptune? Cara, eu acho que vai ser um console muito de nicho. Eu não acredito que vai ser uma coisa realmente para todas as idades e tal, como é o Switch. Porque o Switch, a Nintendo em si, ela sempre teve essa política de fazer videogame para todo mundo, né? Você pega, por exemplo, o Nintendo Wii, ele começou com essa perspectiva de pegar mais a família, a criança, o pai, a mãe. Só que ela também teve alguns jogos, digamos, para os jogadores mais hardcore, entendeu? E nesse caso desse console da Gamescare, é mais voltado para realmente o povo mais entusiasta dos retro games. Não, é muito uma coisa de nicho. Até porque a Gamescare ela faz muito essas coisas para retro games. Tem lá os upscalers, lá, os cabos que eles fazem também. Tudo voltado para o retro game. Não seria uma coisa muito para o público geral. Agora, se vai fazer sucesso, de novo, depende do preço também, né? Porque, além, né, eles anunciaram o console e também uma das funcionalidades do console vai ter Wi-Fi, né, para biblioteca, né, para baixar os jogos. E também eles anunciaram um jogo novo, né? Então, abre a porta também até mesmo pro mercado de desenvolvimento, né? Assim, do mercado brasileiro para desenvolver jogos, né? Eu sei que não se desenvolve um jogo de uma hora para outra. E também desenvolver jogos, né?
você precisa de um SDK, né? Como é que talvez seria isso, né? Essa plataforma, como é que ficaria? Lançar esse console com esse jogo exclusivo, né? Será que devemos ficar nessa promessa? Tem muitos consoles, às vezes, que anunciam, né, uma funcionalidade e simplesmente não pega. É igual o Ouya, né, que tentou revolucionar o mundo dos jogos, né, usando Android aí na caixinha e tal, e não vingou, né? Mas como você falou, né, que tu acha que é um produto bem nichado, né? O Ouya foi tipo um Raspberry muito mal feito. É um Raspberry muito mal feito, tá ligado? É muito interessante a parada do Ouya, porque, pô, o cara é fraco e prometia uns jogos alucinantes, assim, coisa nova. Quando tu vai ver a lista, é horrível. Né? E quando tu ia ver a lista, era horrível. Inclusive, mesmo com como volto a dizer, o hardware tipo de um Raspberry, mais ou menos, né? Se você para pra ver. Mesmo assim, ainda era uma bosta. Foi o precursor das TV Box, né? Que a gente usa hoje em dia. Então tá dizendo que a TV Box se originou do Ouya? Se originou do Ouya. Caraca. Mas uma coisa interessante que você falou, esse console aí que a GameSphere tá fazendo, como você falou essa questão de ter realmente jogo específico para esse console, né? Eu lembrei de uma coisa. Eu vi esses dias num canal, não sei se vocês conhecem, que é o Retro Gamer Brasil. Ele mostra muitas coisas de retro games, só que raras, sabe? Obscuras, consoles obscuros. Foi feita uma produção recente pro Odyssey, que é um cartucho que ele consegue se conectar no Wi-Fi e ele consegue tanto jogar jogos exclusivos que a comunidade está fazendo pro Odyssey, quanto também meio que pegar ROMs da internet e jogar direto no Odyssey. Tudo via Wi-Fi. Não sei se você chegou a ver isso, Luciano. Não, esse não. Porque, falando de consoles nichados, né? Acho que tá com uns 2 anos, vocês vão lembrar da Atari, né? Que o Atari lançou o Atari VCS. Lembra ou não? Não lembro. Não? Tem que dar uma pesquisada. Eu conheço o nome, mas eu não lembro como é que é. Que esse Atari VCS, ele... Ah, sim. Era pra ser tipo um competidor, né? Dos outros videogames da geração, né? Um super videogame. Que ele tem Linux e tal, que você pode até usar as outras lojas nele e tal, que também é compatível com jogos também. Tem a biblioteca dos jogos retrô e tal. Assim, é uma pena que eu quis comprar ele, cara. Eu queria comprar esse Atari VCS. Por isso que eu tô lembrando assim, tu falou, eu lembrei porque eu falei, caraca, eu na expectativa, né, que viesse aqui pro Brasil vender e tal. E olha que eu não sou fã da Atari, mas mais pela ideia, né? Mais pelo produto ser novo e tal, que acaba você sendo aquele entusiasta, né? Tecnologia é fogo, né, mano? Tipo assim, lança qualquer coisa, tu vai e compra, né? Tipo assim, entra né, igual o Amber Mic Nano. Mas tu acaba sendo entusiasta da tecnologia, óbvio, né? Não vou dizer que não tem feito sucesso, mas também talvez não seja aquilo que o Atari tem esperado, né? Essa questão que você tava dizendo também sobre lançamentos exclusivos, eu tenho a impressão de que isso tá meio que acabando, tá se quebrando. Você vê, por exemplo, a Sony, como é que já tá lançando exclusivos para computador. Porque eu acho que até uma questão de acessibilidade, né? Porque se sabe que não é todo mundo que tem aquele console. E eles querem atingir o máximo de público possível. Então, o mais inteligente seria, ao invés de tentar prender todo mundo na sua plataforma, né, tentar lançar esses jogos para todas as plataformas possíveis. É até uma questão de você conseguir vender mais o jogo também. Mas entra também na questão da filosofia da empresa, né? A Microsoft, ela sempre foi uma empresa de software, né? Não importasse qual plataforma, né? Ela sempre quis disponibilizar o maior número de software para a maior quantidade de dispositivos. Então, tanto que sempre tem essa briga, né? Falam que o Xbox não tem tanto exclusivo, mas é a questão mesmo de filosofia da empresa, né? Diferente do que a Sony. A Sony ela quer ter o seu usuário, né, preso a ela, não por ele gostar, e sim pelos seus exclusivos, né? Eu, assim, não vou julgar, dizer que é certo ou que é errado, mas cada um tende a criar o seu próprio caminho, né? Eu acho que vamos fazer sucesso aplicando essa metodologia, então vamos seguir. Porque, como vocês falaram do Switch, e a Nintendo, ela usa até o Virtual Console para vender um pouco dos jogos das antigas, né? Então, é uma biblioteca que cresce, mas não entrega tudo aquilo que todo mundo quer, né? É engraçado que a Nintendo, antigamente, ela tinha uma política de restrição mesmo das empresas, que as empresas só poderiam fazer jogos pra Nintendo, pro Super Nintendo, por exemplo, e meio que tornava a competitividade lá das empresas desleal, né? Porque todo mundo queria fazer pra Nintendo, só que
se fizesse para outros consoles também, perdia o contrato com a Nintendo. Então, mas isso foi dar um tiro no próprio joelho, né? Porque no 64 ela começou a sentir isso. Ela impôs tantas regras que as empresas, tipo assim, aí veio a Sony, dando mais facilidade, não pagando os royalties em relação à produção dos jogos, né? Do cartucho. Óbvio que tinha limitação dos cartuchos em relação ao CD. Se você só podia usar o cartucho produzido pela Nintendo, também teve isso, né? Sim. Isso porque a Nintendo ainda deu uma rasteira na Sony também, né? E a Sony depois saiu na frente. Aquela situação aí que eles fecharam com a Sony pra fazer o PlayStation, e aí depois eles fecharam com a Philips. E ao mesmo tempo eles nem conseguiram o chip com a Philips, não deu em nada. E aí deu o 64, né? Aquele caso, né? Ela, tipo, desenrolou com os dois ao mesmo tempo, né? Tava namorando, assim, flertando com uma e desenrolando com outra, né? Então, se deu mal. Mas eu acho que ela aprendeu, cara. Depois do GameCube, eu acho que ela aprendeu a lição, sabe? GameCube, ela, sim, ainda quis aplicar a mídia proprietária, né? Aquele mini DVD. Então, ela viu que, tipo assim, ela quis ser exclusiva demais, mas só que viu tipo assim, tinha o melhor hardware, né? Da geração, mas não tinha ninguém se interessava. E é interessante, né, que esse mini DVD é mais complicado, né, pra poder piratear, né. Eu não lembro de ter, apesar de que o GameCube não foi um videogame que eu vi com tanta facilidade na minha época também, porque quem tava na frente nessa época era o PlayStation 2, né. Apesar de que é interessante, um exemplo é o Resident Evil 4, que foi feito pra GameCube, né, e fez sucesso pra caramba em PlayStation 2. E você pega a qualidade de imagem dos dois e o de GameCube é muito melhor, entende? Mas o PlayStation 2 fez com que e nem era pra lançar pro PlayStation 2, pra falar a verdade. E aí o PlayStation 2 fez o Resident Evil ser o máximo, né? A Nintendo dá muito mole com relação a essa situação, ou deu muito mole, pelo menos historicamente aí, com relação a essas situações. Eu fiquei imaginando, né? Eu fico sempre pensando aqui comigo como é que seria se realmente a Nintendo tivesse se juntado com a Sony, né? E tivesse dado certo, né? Será que teríamos um videogame um videogame impactante, né? Porque a gente teria aí duas empresas, né? Que, por exemplo, hoje a Sony é enorme, né? Não que a Nintendo não seja, mas, por exemplo, a Sony conseguiu sozinha ser enorme. Mas aí a Nintendo, né? Que já é grande, junto com a Sony, imagina como é que sairia todos os jogos da Sony e jogos da Nintendo, por exemplo. Ou talvez nunca seria isso. Nesse universo distópico, né, ainda estaria o Xbox ainda. Quer dizer, ainda teria o do Sega Dreamcast, né? 3. Pimp da Apple aí. Imagina esse futuro aí, cara. Não, e sabe que é uma curiosidade que tu falou do Resident, mano? É que o port pra PC foi feito do Play 2. É verdade. Ele vai dizer, cara, vai entender. E vou te dizer uma bosta. Uma bosta. O primeiro, os outros depois fizeram melhorado. Aí no GameCube saiu Resident Zero, que é a prequel, né, do Resident. Aí teve o Resident Evil 1 Remaster, que estão pensando em fazer o Remaster HD, né, do Remaster, né. Aí tu para analisar, né, realmente, como é que seria Sony, Nintendo, PlayStation? Agora uma coisa interessante, quem se juntou à Nintendo foi a Sega, né? A Sega agora produz jogos pra Nintendo, para os consoles da Nintendo desde o Wii. Que ela virou agora a Soft House, né? Pois é. Cara, eu cheguei a ter um Dreamcast, mano. É um console também que eu gostei muito, não só pelos gráficos, né? Mas pelos jogos. E entra também aquele fator nostalgia, aquele sentimento, né? Sonic Adventure, cara, um dos melhores jogos, muito divertido. É uma pegada de um jogo assim do Sonic. Tu explora, cara, e tu vai, assim, a história vai se desenvolvendo, óbvio, né? Como você vai progredindo mais. E a história só avança, desbloqueia algumas coisas, né? Então tu pode passar 2 horas no mesmo ponto, girando, fazendo algo sem sentido, né? Sem completar as missãozinhas e tal. Revolucionou Resident Evil Code Verônica, né? Ficou poligonal e tal, até o cenário. E a câmera, aquela mistura de câmera fixa com aquela câmera, né, de terceira pessoa. E nessa época, né, de 2000, surgiu, né, o Xbox, né? Que era mais um computador do que um videogame, né? Os videogames hoje são computadores, né? Porque você vê, PlayStation usa um processador da AMD, usa memória RAM normal. Não normal de computador, mas o GDDR5, por exemplo, entendeu?
virou um computador, só que com uma arquitetura levemente diferente e com um sistema específico para esse hardware. Até o Play 3, né? Tu conseguiria instalar Linux nele e tal. É verdade. Mas aí, cenário hacker, né? Descobriu brechas e exploraram essa falha, né? Play 2 também. O Play 2 também, ele dá pra instalar sistema no Play 2. Dá pra tu rodar. Se não me engano, tinha até um CD com Linux pra PlayStation 2. E é interessante, né? A gente já consegue rodar tudo no PlayStation 2, mas é muito difícil de rodar a porcaria de um emulador de PlayStation 2 porque tem muita diferenciação de configuração para jogo. E o de Play 3 também. Você tem que configurar para cada jogo, inclusive os mais pesados, como o God of War. A gente tem que fazer configurações específicas. Os emuladores até hoje não são consistentes, eles são todos inconsistentes. A gente nunca consegue chegar num denominador comum. Eu acredito que o Play 3 seja mais complicado devido ao processador dele, né? Que até mesmo para desenvolver pro Play 3 já era complicado, né? Agora imagina tu emular, né? Agora também para analisar, se o Play 2, né? Ele internamente nas primeiras versões vinha, né? Parte do Play 1, né? Para poder rodar o hardware, né? Do Play 1. Aí para baratear começaram a fazer a retrocompatibilidade por software, né? Agora, imagine a complexidade de você conseguir emular isso, né, cara? De você ter que interpretar as bibliotecas e tal, né? Assim, é uma grande engenharia reversa, né? De tu ter que fazer isso. Mas tem muito jogo ainda, cara, que você tem que jogar, né? Experimentar e ver. Tem um que eu tenho que finalizar ainda, é o Persona 3, cara. Já jogou, Gabriel? Cara, pior que essa série de Persona... Eu não lembro se foi com você que eu tava conversando esses dias, eu acho que não, foi com o Christian. É uma série que eu nunca joguei, cara, eu sempre escutei falar muito, só que eu nunca joguei. Nem sei como é que é, me explica um pouco aí. Então, Persona, ele é um spin-off, né, de jogo Tengen Tensei. Então é um RPG, né, batalhas por turno, que se passa numa cidade lá no Japão. E o que acontece? Além da história que você tem que explorar, né, masmorra e tal, que tem a hora Dark Hour, né? Que é a hora, né? É um período de um tempo que acontece, se não me engano, acho que entre meia-noite meio que abre a passagem de outro portal de uma parada paralela. E também tem o lance da experiência social que você tem com os personagens, né? Então você tem que se relacionar com o pessoal e tal, ter um bom relacionamento. Você também tem umas cartas lá que você funde para você invocar lá uns personagens, né? Que são tipo entidade. É bem diferente, sabe? Por mais que tenha essas invocações, não tem nada a ver. Não se parece nada com Final Fantasy, né? Quando você faz as invocações da GF. E é uma batalha, sabe? De turno, que é aquela batalha gostosa, né? De você ter tempo de escolher e tal, o que você vai fazer. E você sai explorando, né? Como fosse umas dungeons e tal. Muito bom, cara, assim, uma pegada bem legal, vale a pena. Eu tô querendo jogar também, quando eu finalizar esse, seria o 5, né? Eu tenho que jogar o 4 e tal, mas eu quero jogar o 5. Mas aí vai que eu jogo daqui quando tiver 60 anos, enfim. Mas você tem alguma recomendação pra mim começar nesse Persona? Porque tem vários Personas, né? Pra vários consoles também, né? Cara, segue a ordem mesmo, tem ordem cronológica. Porque tem jogo que segue direitinho, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tem jogo que é tudo misturado. Tem, cara, mas aí eu vou te falar, eu não sou aquele fã assíduo da história, de onde você vai. Eu te recomendo pelo o 3, no Play 2, cara. É o que eu tô jogando, então eu recomendo você começar por esse. Vou baixar aqui no PlayStation, então. Porque tanto que você também consegue baixar, acho que traduzido, então fica até mais fácil de você poder entender a história. Agora, tem algum jogo retrô que tu tem jogado? Cara, tem... Eu não sei se eu posso considerar retrô porque é do DS, né? Eu não sei se o DS já tá se encaixando no retrô. Pô, mas tem um jogo do DS que é muito legal, é um RPG também. Só que é um RPG que ele não saiu do Japão, cara. E pra conseguir a ROM dele em inglês foi uma dificuldade, porque tem que colocar patch, tem que fazer um monte de coisa pra conseguir traduzir. Eu nem lembro direito o nome, porque é um nome em japonês, mas ele tem um sistema de batalha bem interessante, que não é turno, não é, por exemplo, o Chrono Trigger, que tu, no meio do mapa, tu luta. É como se fosse tipo uma animação de anime, com várias coisas bem interessantes, cara. É
é como se fosse, por exemplo, tem que apertar o botão na hora certa pro personagem atacar. Ele faz uma sequência de ataques, aí o personagem inimigo, ele tipo, meio que bate na parede, volta, e você tem que apertar o botão na hora certa de novo, ele faz toda a animação. Tem especiais, tem como você chamar dos membros da equipe pra fazer um combo. É bem legal, cara. Eu acho que é o RPG que eu nunca vi em nenhum outro lugar esse tipo de batalha. É bem interessante. Mas, assim, das outras gerações, digamos, mais retrô ainda, né? Que seria Super Nintendo e tal. Eu tava jogando aquele... Caramba, agora esqueci. Aquele do morceguinho que tem pro Super Nintendo. Acrobat, sabe? Achei que era aqui de vampiro, né? Aqui do Castlevania. Não, é o Acrobat, aquele morceguinho muito maneiro. Eu joguei muito esse jogo, aliás, quando eu era pequeno, acho que foi a minha primeira experiência com o emulador de Super Nintendo, que meu primo trouxe um CD pra mim, cara, com vários jogos de Super Nintendo, com o Nintendo 64 também. E, nossa, eu joguei muita coisa de Super Nintendo nesse emulador. Aliás, se não fosse pelos emuladores, né, com certeza eu não seria a pessoa que eu sou hoje, cara. Não conheceria 99% dos jogos que eu conheço hoje. Eu só conheço graças aos backups, digamos assim, né? E, de certa forma, a pirataria, né? Porque na época que eu ganhei o PlayStation 2, você nunca viu um jogo original de PS2, né? Era só jogo pirata que você achava. Então é isso mesmo? Tá dando um salve pra pirataria? Eu não estou falando que ela foi muito importante na minha vida. Caraca. E tudo? Algum jogo retrô? Eu não tenho atualmente não, mas eu tenho interesse em voltar a jogar Castlevania de PlayStation 1, cara, pra mim aquele é um jogo além da... Pô, só o fato assim, acredito que na saga Castlevania, não só na saga Castlevania, assim como outros jogos, até mesmo eu fico impactado com isso, por exemplo, com Resident Evil, né? Que tem jogos que tem finais alternativos, né? Tem alguns que você espera ter alternativos, né? Ou esperava, pelo menos. Mas, por exemplo, Castlevania, pode ser também que eu esteja falando besteira, né? Mas não era um jogo que, quando eu descobri que pudesse ter... sabe aquela ideia de que quando alguém fala assim, não, mas ele tem um final alternativo, né? E aí você vê que tem jogos que tem finais alternativos, isso é muito maneiro. Então eu tô pra voltar a jogar ele no meu Raspberryzinho, né, e jogar na minha TV. É o retrô que eu queria jogar. Não só ele, mas também talvez Zelda, o Ocarina of Time, que é um jogo que me marcou bastante. E eu só não continuei jogando porque eu sentia medo de... Pra mim, o Nintendo 64 tem uma atmosfera, todos os jogos eles têm o mapa ali, aquela situação toda, tem uma atmosfera um pouco medonha, sabe? E eu nem tô falando do Majora's Mask, por exemplo, que tem na cara ali que é medonho, mas tô falando tipo do Super Mario, quer dizer, do Mario 64. Pra mim, o Mario 64 tem um cenário em volta que pode parecer bonitinho em algumas circunstâncias, mas ele é meio solitário, sabe? Você pega aquele da água, por exemplo, cara, e tipo assim, você vê que no primeiro momento, né, não tem muito lugar pra você ir na parte de cima, né? E aí quando você entra debaixo da água, é isso. Pra mim é muito vazio. E aí só tem aquele monstro lá embaixo e tal. E você entra dentro de um lugarzinho que tem um monte de... Você tem que fazer a sequência dos baús, né? Eu acho aquilo ali muito, muito vazio e traz um medo. Acho que tem a sensação de medo. O cara entrar num quadro e o quadro parece... Aquilo ali pra mim é assustador. Não sei vocês acham do 64, mas eu acho... A maior parte dos jogos do 64 muito assustador. Mas pior que é verdade mesmo. Você vê que os jogos, além de ter uma atmosfera mais sombria, a trilha sonora dos jogos do 64 parece que são mais sombrios também, né? Então, em relação ao jogo medonho, é os dois Castlevania. Meu Deus, que jogos tristes, mano. Qual, Castlevania do 64? É, os dois. Pô, tem uns Castlevanias do PlayStation 2 em 3D, não sei se você já jogou, Alessiano. Tem o Curse of Darkness e tem mais um, que é o... Traduzindo, né? O Lamento dos Inocentes. Isso, sei qual é. Pô, cara, é muito legal. Realmente, eu achei um pouco repetitivo demais o Curse of Darkness, mas, pô, é muito legal, cara. Eu pego pra jogar, eu fico jogando direto sem parar. Por mais que ele seja repetitivo, é bem legal. Mas já viu que a mecânica Mecânica não, assim, algumas coisas da jogabilidade do Curse of Darkness,
ele é bem diferente do que a gente espera de um Castlevania, É. né? Ele tem alguns elementos ali de Castlevania, mas ele tem algumas coisas que você não espera de Castlevania, tipo, o cara, na verdade, ele é um cara que é um forjador de monstros, né? Que ele faz Sim, os isso. monstros, né? E você anda com um bicho contigo, tá ligado? Eu acho isso muito legal, eu achei isso muito legal. O Curse of Darkness, pra mim, também é um jogo que me marcou bastante quando eu tive meu PlayStation 2. É um jogo maravilhoso. Não, ainda não joguei, não. Eu não joguei o Lament of Innocence, né? Mas o Curse of Darkness é muito bom. Inclusive, eu fiquei muito, assim, quando eu descobri, porque como eu falei na DLC, eu não tenho muito esse negócio de ficar vendo história do jogo, tá ligado? Pra mim, aquilo ali eu caguei, sabe? Mas o fato que quando eu fui ver na Netflix, né, a série animada do Castlevania, né? E aí apareceu o carinha lá, eu esqueci o nome dele, do Curse of Darkness. E aí depois eu fui entender a história dele, né? Eu achei magnífico. Essa última temporada do Castlevania, eu gostei. Apareceu Just, que é do personagem também do Castlevania. Um dos que eu mais joguei foi do Game Boy, né? Que é o Harmony of Dissonance. E ele aparece na série e tal. Quando eu vi, eu falei, caraca, mano, é ele. E quando ele falou que era o avô do Richter, né? Eu falei, caralho. E a gente fica nesse negócio, caraca, cara, vai mostrar umas histórias que a gente não viu. Porque a história que a gente jogou no videogame, a gente vê que tem ali uma... Assim, aparece, mas tem uma certa limitação, né? Ainda mais que você falou do Game Boy. O Game Boy, os caras se encontram e aparece uma caixinha de diálogo, né? Então, tipo assim, você tá vivendo a história, mas é um jogo, né? Mas você queria muito ver isso num desenho, por exemplo, ou até mesmo, quem sabe, futuramente, né, no live action, né? Não é que vai acontecer, mas seria interessante, né? Já pensou? Mas eu acho que ficar na animação é um ponto forte, sabe? Ir pra live action ainda acho que não é o ideal. Então, aí isso que eu ia te falar, eu acho que não ficaria tão bom não, porque essas adaptações eles não costumam fazer como o fã quer, né? Não é como deve ser feita, é como o fã quer. Então, certamente ia ser diferente, é porque o Castlevania é gorra total, né? Não tem como censurar, ter censura, né? Cortar vampiro no meio, medusa, né? Aqueles homem-pulga, né? Que é um bichinho chato pra caramba. O morceguinho também, cara. E zumbi. Então, assim, acho que não daria não, porque também essa fase de filme de vampiro já passou, né? Com até esses Anjos da Noite, né? Aquele Underworld, lembra? Então, eu acho que passou, né? Essa janela de lançar filme de vampiro, né? Caçador. Mas o atual, né? Agora não é nem mais essa questão, né? Agora o lance atual agora é lançar filme, animação, série animada ou série live action de jogos, né? A gente percebe que agora a gente tem um aumento disso, né? Alguns acertam, outros são meio duvidosos, né? Mas um que eu acho que vai ser muito duvidoso é o Borderlands, né? Tem uma cara de duvidoso ali. Eu não conheço muito a história de Borderlands, volto a dizer, eu não sou o que eu ficar vendo história, mas eu gosto muito da fidelidade, às vezes, do que ele vai passar, né? Porque, por exemplo, eu não vejo história, mas gostaria de ver a história, talvez, num filme, porque pra mim é muito mais prático. Sim. Por exemplo, eu não vejo no jogo, porque o foco ali no jogo é jogar, né? Não que ver a história não seja parte do jogo, mas a questão toda é que eu sou mais desse tipo, sou eu. Mas eu gostaria muito de ver de muitos jogos, que nem Fallout. Fallout eu também não conhecia muita história, pô. Eu achei mó interessante a série dele na Amazon. E Gabriel, tu que é um amante de jogos retrô, tem algum jogo retrô que tu tenha se apaixonado pela história? Cara, eu vou jogar no mais óbvio, né? Que é o Chrono Trigger, né? Que pra mim, dos RPGs, é realmente o melhor que eu já joguei até hoje. Mas, engraçado que a maioria dos jogos retrô, tem o Tales of Fantasia também. Não sei se você conhece. Tem a série Tales, que no caso tem o Fantasia, que é do Super Nintendo, mas tem alguns outros de gerações, de outras gerações. Mas esses jogos dessa geração 8 e 16 bits geralmente não tinha tanta história, né? A não ser os RPGs.
Então fica meio difícil dar uma opinião de história, assim, de grande história. E o legal você falou do Chrono Trigger, né? Que o Chrono Trigger tem vários finais também, né? Cara. E várias nuances, assim, que você pode pegar. Eu não conheço, não joguei, assim, o Chrono Trigger ainda, tenho vontade de jogar, né? É porque eu não tenho muito essa coisa com esses tipos de RPG. Acho que o Chrono Trigger é RPG de turno, não é? É RPG de turno. Eu não tenho muito essa coisa, mas eu acho irado. É um que eu talvez pagasse pau pra ver a história, apesar de não gostar de ver a história. Então, eu não joguei Chrono Trigger, também tenho vontade. Eu joguei mesmo, foi o Chrono Cross de Play 1. Eu tava jogando esses dias, comecei a jogar, muito que maneiro. Também tem as viagens muito loucas e também tem finais, né? Uhum. Então vale muito a pena, cara. Pô, agora um RPG que é muito legal, cara. Eu não sei se você já jogou, Eduardo, que é o Super Mario RPG. Que jogo bom, cara. Cara, que jogo maravilhoso. Vou te falar, eu descobri... Eu achei que era pena... Eu ganhei não, aluguei. Eu não sei se foi aluguei ou se foi um... Não, foi um primo meu, um primo meu que me emprestou, que tinha vários jogos de Super Nintendo. E olha só como é a magia das paradas, né? Porque, tipo, eu achava que era Super Mario, um Super Mario qualquer, sabe? Mais um Super Mario que você vai jogar. E, tipo, ele tinha toda a mecânica diferente de turno, né? E toda aquela ideia de que o Mario tava... Eu achava... Assim, se você vê, é meio que 3D, né? O cenário, né? Pois então, pro Super Nintendo, fica caralho. O jogo 3D no Super Nintendo, cara. Eu tô vendo todos os jogos em 2D. E não só isso, né? Ele sempre é um jogo de estratégia, de certa forma. Inclusive, já no começo, eu lembro que eu tava jogando ele, e no começo você tem a Peach, né? Acho que é sequestrada pelo Bowser, aquela coisa normal. E aí você vai lutar com ele em cima de uns candelabros, né? Isso. Só que acontece, tu fica batendo no Bowser, no Bowser, não vai acontecer porra nenhuma, tá ligado? Vai ficar nisso pra sempre. Até tu descobrir... Até tu descobrir que tu tem que bater na corrente em cima dele, que tu descobre que o negócio vai pra cima e tu bate na corrente pra ela cair. Caraca, cara, quando eu descobri isso eu achei demais. Eu quase zerei esse jogo, eu quase zerei literalmente no videogame. Eu acho que essa experiência eu nunca vou ter mais, sabe? Realmente. E era digno de prêmio, porque tu pequeno com o jogo todo em inglês, cara, pra zerar, porque tem coisa que, por exemplo, eu nunca me esqueço, cara, tem uma parte no Super Mario RPG que tu tá meio que num navio lá afundado e tal, e tem que cumprir como se fosse uma charada lá que a resposta é pérola. Como é que tu vai saber se tu não leu o negócio? Não dá, cara. E como eu disse, eu nunca li a história. Eu nunca li a história. Eu interpretava, eu usava a minha imaginação e foda-se. Sempre usei essa minha imaginação. O que foi. E o mais interessante é que, assim, você falou uma coisa interessante. Eu não sabia porra nenhuma de inglês. Mas eu conseguia fazer, porque eu ficava falando com os personagens todo momento. Se tivesse alguma coisa pra eu pegar de importante ou que mudasse a história, ia ser do jeito que tinha que ser, né? Legal que tu que criava a história, né? O enredo que tu criava. Cara, mas aí de não ler história, eu lembro que quando saiu Digimon 2, que era japonês, mano, a gente jogava japonês, cara. Jogava. Aí quando saiu o americano, ainda era tão inocente que a gente falou, cara, pô, será que o save desse daqui vai funcionar no americano? E realmente não funcionou, né? Mas é isso, né? Esse é um pouquinho do episódio de hoje, né? Agradecer vocês pela participação. Obrigado, Gabriel, pela tua presença, né? Tua dedicação. Eu agradeço aí. A oportunidade. E obrigado vocês, né, que chegaram até aqui, né? Que nos ouviram. Aquele abraço gostoso. E busquem conhecimento. Mas antes de fechar, só aquela palavrinha, né? Você que tá ouvindo a gente, né? A gente sempre pede isso, até para você apoiar a gente no nosso trabalho, né? A gente faz aqui com o que a gente gosta, né? A gente quer também trazer muita coisa para vocês. E se vocês puderem estar compartilhando os nossos episódios, né? E também tá compartilhando, curtindo no Instagram, né? Bota lá, @18.5, só por extenso. Nunca deixem de deixar um likezinho, um comentário. É importante deixar um comentário até pra gente interagir com vocês, tá? Sei que a
a nossa audiência é baixa nesse momento, mas o pouco que a gente já tem muito apreço. Obrigado e até logo. Valeu, pessoal. Valeu, meus queridos. Valeu.